Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pra Não Esquecer, aqui da Abraço São Paulo. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Thaís Miranda. Thaís Miranda, ela é geriatra pela USP de São Paulo e tem mestrado pela UEM, né? E ela é quase que minha vizinha aqui, né? Ela mora em Maringá e hoje eu moro em Londrina. Então, Thaís, muito bem-vinda. É um grande prazer, em nome da Abras. Então, a Abras é São Paulo, mas hoje a participação é paranaense. Muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, Fábio. Eu estou me sentindo assim honrada, lisonjeada de estar aqui com você e com a Abras, essa instituição que eu respeito, valorizo e admiro tanto. Não, que bom. Tenho certeza que o tema hoje vai ser de muita importância para todo mundo, que é sintomas comportamentais, né? O manejo não farmacológico. Eu acho que esse tema é assim importantíssimo, porque esses sintomas causam muito impacto na vida das pessoas que vivem com demência, dos cuidadores e dos profissionais de saúde que tentam ajudar. Então, vamos começar aqui, ó, sem mais delongas, Thaís. Para começar, você pode me explicar, né, o que são esses sintomas? O que é um sintoma comportamental, sintoma neuropsiquiátrico? Como é que você chama eles? Pode dar uma introdução? Então, os sintomas comportamentais ou psiquiátricos, né, neuropsiquiátricos das demências, são todas as alterações de comportamento que acontecem a partir do diagnóstico de demência. A gente sabe que muitos dos sintomas eles são causados diretamente pela alteração biológica cerebral, mas muitos comportamentos eles não são só gerados por essa lesão biológica, eles são gerados pela forma como o próprio paciente percebe as falhas que ele vem tendo e ele acaba expressando necessidades que ele tem de uma forma torta, né? Dos instrumentos que ele tem ali residuais daquela mente que está doente. E também esses comportamentos podem aparecer de acordo com o ambiente que o paciente está. Muitas vezes é um ambiente um tanto hostil, né? Porque acaba que a família não está entendendo o que está acontecendo, o paciente também não está entendendo, os conflitos surgem e vai virando ali uma panela de pressão, o paciente só vai piorando e a família vai ficando cada vez mais desesperada, né? Então, a gente sabe que os sintomas comportamentais das demências podem aparecer em mais de 80% dos casos, e eu diria que é muito difícil, se a gente pegar um paciente com demência, se ele não tiver nenhum sintoma comportamental ao longo de toda a trajetória dele, olha, eu estou para dizer que eu ainda não conheci esse paciente. Em algum momento, algum paciente, eles vão acabar apresentando aí alguma coisinha, né? Sabe que concordo com você, assim, quando eu defino o que é demência, eu falo que tem uma coisa que não está na definição, mas que deveria estar, que são mudanças de comportamento, porque é tão comum que é difícil não ter, né? É mais a É. regra do que a exceção. Ah, sim. E às vezes é justamente o comportamento que acaba abalando mais a família, né? É aquele susto, né, de você ver aquela pessoa que você ama se comportando de uma forma que você nunca imaginou que ele faria ou que ela faria, né? Então, acho que o impacto emocional, o impacto na qualidade de vida de todo mundo que está perto, ele é muito maior pelo comportamento do que pela própria lesão biológica, né? Ou a falha da memória ou da linguagem, enfim. Eu acho que, eu não sei como que você vê isso na sua prática, Thaís, mas eu vejo muito que às vezes o sintoma comportamental é o que gera a procura ao médico, né? A avaliação Uhum, clínica. Quer dizer, quando a pessoa está com a memória ruim, tá tudo bem, é normal da idade. uhum. Mas quando começa a mudar o comportamento, opa, né? E talvez seja por isso que a gente acaba fazendo o diagnóstico numa fase mais tardia, né, Fábio? Tardia. Porque o comportamento vai ficando mais afetado na fase moderada, que é justamente quando a gente recebe os casos, né? Eu Sim. concordo com você. Então, e aí, qual que é a importância do manejo não farmacológico desses sintomas comportamentais? Uhum. Você sabe que isso sempre foi uma grande fonte de angústia minha, né? Porque eu acabei indo atrás, estudando, porque é um tanto frustrante, né, para nós médicos. Também queria ouvir a tua sensação em relação a isso, Fábio, mas a minha sensação ao longo da minha carreira profissional sempre foi assim: o que a gente faz?
né? Quando o paciente começa com muita alteração de comportamento, nós médicos somos ensinados a medicar. E aí a gente começa a medicar. Só que aí o remédio não tem aquele efeito, né? Aquele efeito que a gente deseja que ele tenha, né? E aí a família, e aí? Não deu muito certo. Aí você tenta outra coisa, tenta outra coisa. E a verdade mesmo é que ninguém fica satisfeito, né? Se a gente pensar numa medicação perfeita, né? Uma medicação que atinja o objetivo, né? E qual é esse objetivo? É de fato trazer mais qualidade para o paciente, para sua família. Olha, precisa muita ciência e eu vou dizer para você que não é uma coisa simples. Então, realmente, o tratamento não farmacológico, eu entendo como a base, porque é o que de fato traz qualidade. Eu acho que a gente não vai abrir mão da medicação, né? Quem é meu paciente sabe, eu receito sim os antipsicóticos, eu receito os neurolépticos todos aí, mas eu acho que a gente, antes de pegar o receituário, a gente precisa ter esse conhecimento para orientar as famílias, porque isso poupa muita medicação. E dentro da geriatria, que a gente fala tanto de interações medicamentosas, de polifarmácia, isso é fundamental. Quanto menos remédio, melhor a pessoa idosa fica, né? Então, eu penso que isso é realmente um conhecimento que a gente precisa ter. Os profissionais da saúde, as famílias precisam ter, e o paciente só vai se beneficiar com isso. Certeza, né? Eu sempre falo isso, assim, olha, eu sempre sigo o que está no livro, né? Eu erro muito menos quando eu faço isso. O que está no livro? Primeiro, medidas não farmacológicas, né? Então, tem o método DICA, né? O método IPA, né? Que é o mais ou menos igual ao DICA, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Thaís, eu tenho aqui algumas perguntas específicas sobre sintomas comportamentais, mas você quer antes dar, assim, um conceito mais geral, assim, quais são as principais medidas não farmacológicas ou quais são os princípios do manejo não farmacológico? Você quer dar uma pincelada geral? Depois a gente vai ponto por ponto? Certo. Então, todos nós, né, o que eu tenho descoberto aí ao longo desses anos, lendo sobre esse assunto, o que eu tenho entendido? Todos nós, todos os seres humanos, possuem necessidades básicas, necessidades que compõem a nossa essência humana. Mesmo uma criança pequenininha, um jovem, um adolescente, um adulto, um idoso, com ou sem demência, todo mundo precisa das mesmas coisas. A grande questão é que a gente muda o modo como a gente expressa essas necessidades, né? Então, a gente vai tendo comportamentos ao longo da vida, que são comportamentos aprendidos, que fazem com que a gente vá atrás de suprir essas necessidades nossas. O que acontece é que o paciente que tem demência, ele vai ter muita dificuldade de expressar o que ele está precisando. E muitas vezes ele vai acabar lançando mão de um recurso muito básico, muito primitivo, para poder atingir essa necessidade e vai sair um comportamento torto. Então, muitas vezes ele vai ficar agitado, ele vai ficar agressivo, ele vai ficar perambulando, ele vai ficar inquieto, porque ele precisa de alguma coisa, ele precisa de algo que ele não está sabendo como expressar. Então, muitas alterações comportamentais, elas vêm daí, vem de uma necessidade que não foi atendida. E muitas vezes essa necessidade, ela não é somente fome, sede, frio, dor, né, características físicas. Muitas vezes essa necessidade é uma necessidade, por exemplo, de autonomia. E facilmente a gente rouba a autonomia dos nossos idosos, né? Facilmente a gente rouba. Primeiro porque a gente quer mantê-los seguros. Então, em nome da segurança, a gente já não deixa fazer nada, né? E aí, uma pessoa totalmente tolhida vai sentir falta dessa autonomia e vai tentar buscá-la de alguma forma. Seja na resistência para tomar um banho, porque onde já se viu quem está me mandando tomar banho, Falar seja não, numa né? resistência, numa resistência para tomar o remédio, numa resistência para ir ao médico, né? Então, como assim? Eu sou dono da minha vida, eu sei decidir isso. Quem é você que está me mandando fazer as coisas? A verdade é, quem que gosta de ser mandado, né? Quando alguém manda a gente fazer alguma coisa, a gente gosta? A gente não gosta, né? E aí tem dois caminhos. Ou a gente se submete à vontade dessa pessoa que está mandando a gente, porque a gente tem medo dela, porque a gente tem medo de perder alguma coisa, ou a gente se rebela, né? São esses dois caminhos aí quando a gente recebe uma ordem.
Então, eu acho que aí a gente já começa a pensar e refletir o que está acontecendo com o nosso familiar ali, né? Então, muitas das alterações de comportamento vêm dessas necessidades aí que não são atendidas. E eu diria até, Fábio, que muitos conflitos interpessoais de pessoas que não têm demência também vêm de uma dificuldade de comunicação, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba julgando as pessoas não por aquilo que elas precisam. A gente julga as pessoas pelo modo como elas se comportam. Só que pode ser que aquela pessoa está se comportando daquele jeito porque ela aprendeu que é assim que ela tem que fazer, né? E, na verdade, é um comportamento inadequado, vai diminuir muito a chance dela conseguir aquilo que ela quer. Né? Então, eu acho que quando a gente entende isso, né? Então, se alguém fala uma coisa para a gente tem que pensar, poxa, mas por que essa pessoa está me falando isso, hein? Qual será que é a intenção? O que ela está precisando? Qual que é a necessidade dela? Quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue se afastar um pouco do comportamento dela, tentar entender o contexto dela, usar aí da empatia, para a gente poder se aproximar na comunicação. Senão fica um julgando o outro, todo mundo entra em conflito, ninguém se entende. E aí, quando a gente envelhece e a gente tem demência, isso vira realmente uma panela de pressão, que aí a dificuldade de entendimento atinge níveis... Exacerba, né? E daí, eu ouço muito isso dos meus pacientes, assim, olha, ele tá fazendo de propósito, para me irritar, né? Como é que você vê isso, assim, esse tipo de impressão do cuidador, do familiar? Uhum. É muito interessante isso que você falou, Fábio, porque, querendo ou não, as nossas relações são construídas. É muito diferente quando existe o nascimento de uma criança numa família em que ninguém conhece aquele serzinho que chegou, né? Aquele serzinho está aberto para receber tudo. Agora, então a mãe, o pai, né, os adultos que estão ali, eles estão cuidando de um ser vulnerável, mas não existe muita troca, né? É mais uma doação. Quando é uma pessoa idosa que está demenciada e que está vulnerável e necessita de cuidados, ele não está aberto para receber coisas. Ele está, num momento, vivenciando intensamente os seus problemas, mas aquela relação foi sendo construída ao longo de 50, 60 anos, e muitas coisas aconteceram nessa trajetória, provavelmente momentos felizes, momentos difíceis, mágoas que ficaram ali. Então, quando a gente ouve ou quando a gente vê uma pessoa que a gente ama fazer algo que mexe com alguma ferida nossa, a gente remete lá atrás e fala, puxa, ele está fazendo de propósito. Mas é porque essas relações, elas vão sendo, assim, essas memórias, elas vão sendo trazidas não só pelo paciente, mas pelo cuidador também. Deixa eu aproveitar que você falou sobre esse tema, e até já vou dar uma dica de um livro, porque foi um dos poucos livros que eu li sobre exatamente esse assunto que você falou, que é esse aqui, deixei até separado para mostrar, ó. Essa autora, ela é uma psicóloga, então o livro se chama Viagens a Terras Inimagináveis. A Dasha Kipper, ela faz uma análise da mente do cuidador. O que acontece com a mente do cuidador? Por que a mente do cuidador também se transforma nessa relação com o idoso com demência? E aí ela trabalha exatamente isso, né? Por que é tão difícil cuidar? Porque remete a traumas do passado também que foram construídos, né? Bom, Thaís, ó, eu estou deixando aqui o seu Instagram, né, que é a doutora Thaís Geriatra, e eu sei que você posta bastante dicas e situações e perguntas, então aqui uma boa fonte de conhecimento também, tá? Tá aqui na tela no Instagram. Ó, e agora, talvez eu vou te colocar numa fria, ó. Vou fazer perguntas específicas aqui sobre sintomas comportamentais, ó. Uma que eu tenho medo, assim, que me dá um frio na espinha, né? Que é síndrome do pôr do sol, né? Chega às 4h30, 5 da tarde, a pessoa com demência começa, olha, eu não estou em casa, quero ir para casa, começa a ficar agressiva, agitada. Você pode falar um pouquinho assim de por que acontece, de como lidar, de qual estratégia a gente usa para essa síndrome específica? Certo. A síndrome do pôr do sol, ela acontece muito provavelmente por mudanças no ciclo circadiano das pessoas
E o crepúsculo, esse escurecimento do dia, vai gerando medo nos pacientes, vai gerando insegurança. Então, a hora que eles começam a perceber que o sol está se pondo, eles se sentem mais inseguros, mais vulneráveis, mais frágeis, e aí eles vão exacerbar aquele traço do comportamento que eles têm mais tendência de ter. Então, se é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais agitada, é nesse momento que ela vai ficar mais agitada. Se é uma pessoa que tende a ficar mais apática, é nesse momento que ela vai se fechar mais, começa a chorar, começa a reclamar mais. Então, o foco seria o aumento da insegurança deste momento. Quais são as melhores estratégias para a gente lidar? Então, se a gente sabe que tem um horário do dia específico, diferente de outros transtornos de comportamento, nesse a gente sabe que horas que ele vai aparecer, né? Então, a gente já pode se preparar. Uma situação que a gente pode lançar mão, uma estratégia, é a gente fazer com que o paciente não perceba que o dia está escurecendo. E isso a gente vai conseguir fechando as janelas de casa por volta de umas 3h30, 4 horas e acendendo as luzes da casa. Então vai ficar tudo claro, né? Então a gente acende todas as luzes da casa mesmo, fica tudo claro e o paciente não percebe que está escurecendo. Uma outra alternativa é a gente fazer com que o paciente tome sol no começo da manhã. Querendo ou não, a exposição do sol assim, diretamente na pele da pessoa, por volta de 8, 9 horas, ajuda o paciente a regular os próprios hormônios que serão produzidos ao longo do dia. E a última estratégia, que é o que as famílias costumam ter até mais dificuldade, mas é uma coisa que também é um grande instrumento, é a gente fazer com que o paciente fique envolvido em alguma atividade justamente nesse horário. Então, se a gente sabe, vai começar às 4h30, 4 horas, já chama o paciente para fazer alguma atividade ali que ele goste, e tem que fazer alguma atividade com ele, né? Então, muitas famílias falam para mim assim, mas não adianta nada, porque eu deixo lá na mesa e ela fica 5 minutos e levanta. Os pacientes têm muita dificuldade de fazer atividades sozinhos, né? Então, dentro do que a gente consegue, né? Então, a gente sempre fala assim, o que seria o ideal? A gente sabe que não é fácil mesmo, né? Todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus afazeres. Então, tudo que a gente for conversar aqui hoje são ideias que cada família precisa adaptar para a sua realidade, porque senão vai virando um mundo muito ideal, muito distante do que a gente pode colocar em prática, né, Fábio? Então, eu sempre quero deixar isso claro. Tudo que a gente conversar aqui, que a gente possa ter, então, como um modelo, e cada família vai adaptar para aquilo que conseguir. Então, nessa situação de você envolver o paciente em alguma atividade, procure pensar, o que o paciente mais gosta de fazer ou mais gostava de fazer no passado? E é esse o momento de trazer para o presente, ou lidar com planta, ou arrumar flores, ou ver álbuns de fotografia, ou escutar música, ou fazer... para alguns pacientes isso vale, para outros não, do tipo ver um filme que sempre gostou de assistir, né? Algo que perpasse esse horário que é o horário da crise. É como se ele ficasse distraído para também ajudar a não perceber que o dia está acabando. Me veio na cabeça um paciente meu, Thaís, que era assim, 3h30, 4 horas começava, né? E assim, ele ficava querendo ir para casa e a esposa brigava, você tá em casa, e aí aquela confusão, né? E ele, assim, ninguém é perfeito, ele era corintiano, né? Ele adorava o jogo do Corinthians, né? E eu sou São Paulino, né? Mas falei, olha, pega um jogo do Corinthians que marcou a vida dele e coloca todo dia lá o jogo pra... E foi muito bom, assim, porque ele ficava focado no jogo, né? E não vinha o sintoma Olha que comportamental, né? legal. Que legal, Ver, Fábio. foi uma Isso aí. coisa prazerosa, né? E aí, assim, é Uhum. tentativa e erro, né? Eu sempre falo isso, né? Tentativa e erro. É. Nesse contexto, Thaís, assim, muita gente, apesar de eu falar assim, olha, não fica brigando, não fica falando que ele não está em casa, né? Tenha empatia, compre a ideia, não bata de frente e contorne. E a pessoa fala assim, mas doutor, eu vou mentir para o paciente? Como que você vê isso? Assim, você acha que existe uma mentira terapêutica para, né, não bater de frente, acolher, né, e contornar? Como é que você vê esse ponto? Eu penso assim, a gente teve uma fase aí, né, de encontrar caminhos, né, para a gente lidar com esse tipo de situação. Então, antigamente se achava que a gente tinha que ensinar os pacientes, né? A gente tinha que falar a Uhum. verdade, porque onde já se viu a gente mentir, isso não é ético, então a gente precisa falar a verdade. Com o tempo, a gente percebeu que essa alternativa é absolutamente falha, né? Porque os Sim. pacientes
erram mais ainda, ficam mais nervosos ainda, e aí que é o rastilho de pólvora para ferver a casa. Depois a gente veio para a fase da mentira terapêutica, né? Então, o que seria mentira terapêutica? A gente entrar no jogo do paciente. Então, se ele está falando um absurdo, a gente vai concordar com ele para que ele se sinta acolhido naquela demanda dele. Vou te falar, Fábio, que em muitos casos isso funciona, porque o paciente sente que alguém está falando a língua dele. Então, eu ainda acredito que a mentira terapêutica, ela tem o seu papel. Mas hoje, eu acho que ainda tem algo mais poderoso que a mentira terapêutica, que é a gente conectar com o sentimento do paciente, com o que de fato está gerando aquele comportamento. Então, por exemplo, uma situação muito comum é o paciente pedir por familiares que já são falecidos, né? Então, aí eles começam, cadê minha mãe? Né, você sabe que a mãe do paciente morreu faz 50 anos. A minha mãe falou que vai vir jantar, ela tá demorando, ela vai vir jantar, você não fez a comida, minha mãe tá chegando, e aí vai aumentando, né? Vai aumentando até que existe aí uma crise, muitas vezes até de agressividade. Então, se você diz, olha, a tua mãe já morreu, você não lembra? Você foi no velório lá, onde já se viu? Você está falando um absurdo. É aquela primeira situação lá de trás que a gente tentava ensinar a verdade, né? Então, a gente viu que, nesses casos, o paciente vai sofrer o luto tudo de novo, vai passar muitos perrengues, vai esquecer e vai pedir pela mãe 10 minutos depois, né? A segunda situação seria fazer a mentira terapêutica. Então, e a tua mãe vai vir mesmo, daqui a pouquinho ela já está chegando, mas ela acabou de ligar que ela vai ter que passar no mercado, então vai demorar um pouquinho, vamos fazer uma outra coisa enquanto isso, e aí a gente vai gerenciando essa situação. E a terceira situação, que é a conexão com o sentimento, o que seria? A gente fala, puxa vida, você deve estar com saudade dela, né? Você sabe que eu também tô? Nossa, mas que ela... Lembra aquele nhoque que ela fazia? Que delícia! Do que era mesmo? Era de batatinha? Era de mandioca? E aí vai buscando situações que remetam esse desejo dele. Porque, na verdade, ele está pedindo a mãe porque ele está com saudade da mãe. Quem que não sente falta da mãe, né? Na grande maioria das vezes a gente sente. Então, é a gente buscar o que está por trás. E a hora que a gente descobre, é isso que dá conforto. É isso que mais dá certo. Quer dizer, então, existe uma estratégia, né? Quer dizer, e esse é o ponto, né? Quem cuida tem que saber essas estratégias, né? Porque não é uma coisa muito pragmática, eu acho, né? As pessoas não fazem isso espontaneamente. Isso é muito Exato, precisa interessante, né? aprender. Precisa aprender. É incrível, assim, como que para tudo a gente tem que ter técnica, né? Eu atendo famílias que me dizem assim, mas se eu soubesse disso, por que eu não soube disso antes? Né? Poxa, deu tão certo, por que ninguém me falou isso antes? Então, eu acho que a gente precisa falar cada vez mais dessas técnicas, de como a gente pode melhorar a comunicação, porque não é só uma questão também de usar menos remédio, é uma questão também da gente estreitar os laços familiares, da gente amenizar os conflitos, da gente viver bons momentos em família, porque cuidar não precisa ser necessariamente perrengue 100% do tempo, né? Sim. A gente pode ter momentos de paz e que sejam a maioria, né? Com certeza. Bom, esse foi para não esquecer mesmo, hein? Ó, essa dica, né? Vamos lá, Thaís. Ó, uma difícil agora também, essa aqui, né? Essa eu sofro também, ó. Paciente que não quer tomar banho, né? Recusa para tomar banho. Muito frequente, né? Por que os pacientes recusam? Como é que a gente convence ou não convence? Dá para contornar, né? Já ouvi falar assim, olha, não precisa tomar banho todo dia, toma um banho com lenço umedecido, se estiver muito difícil. Como é que você vê essa recusa para o banho? Eu já presenciei, Fábio, algumas situações tão inusitadas no consultório. Eu acho que o consultório ensina tanto a gente, né? Eu acho que a gente tem uma profissão tão maravilhosa que a gente aprende todos os dias, né? Uma vez eu atendi uma família que me falou o seguinte: doutor, eu parti do princípio que eu vou respeitá-lo. Então, se ele não quer tomar banho, tudo bem. Então, ele não toma banho. E aí, por exemplo, nesse caso específico, a paciente fazia 3 semanas que não tomava banho. Então, eu penso que o respeito à justiça, né, os princípios da bioética, vamos pensar,
Quando a gente parte desse pressuposto com a justificativa do respeito, a gente passa pela negligência. Então, quem está doente é aquela pessoa, né? Não é o cuidador. Então, deixar o paciente fazer o que ele quiser vai gerar mais sofrimento para ele, né? Então, ele precisa de ajuda, precisa de amparo. Qual seria o outro extremo, né? Do autoritarismo, né? Então, vai tomar banho agora, porque eu estou mandando, e nessa casa todo mundo toma banho, a gente é limpo, a gente é asseado, você está aqui agora, e agora é a hora, e pega a força, e arranca a roupa, enfia no banheiro, e aquele estresse, aquele trauma que vai ficar marcado para a vida de todo mundo, né? Então, existe um caminho do meio, existe. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que eles não querem tomar banho? Eu entendo que existem diferentes motivos de acordo com a fase da doença. Então, quando a gente está lá na fase inicial, o principal motivo da resistência ao banho é o sequestro da autonomia. Do tipo assim, eu sei que é para eu tomar banho. Como é que você está mandando eu fazer uma coisa que é tão básica, né? Por quê? Provavelmente ele esqueceu que ele não tomou banho naquele dia, ele não está percebendo que está sujo, a roupa não está suja, enfim. E ele diz que não quer tomar banho, mas porque ele se sente ferido na sua necessidade de autonomia, quando alguém vem falar, ó, você não tomou banho hoje, você tem que tomar banho. Já na fase moderada, a causa da resistência ao banho passa a ser medo, passa a ser insegurança, passa a ser pudor. Então, se a gente pensar, banho, a maior parte da nossa vida, né? Com quem que a gente toma banho? A gente toma banho sozinho, né? Então, todo mundo sabe que é um momento extremamente íntimo, que é um momento que a gente fica sozinho. Então, de repente, tem uma pessoa junto comigo, né, que vai me ver pelada, que vai pegar em mim. Isso é uma violência, isso é interpretado pelo paciente como uma violência. Muitas vezes ele nem reconhece quem que é aquela pessoa que está junto. Então, essa é a causa de tanta resistência e de tanto estresse. Então, partindo desse pressuposto, né, das causas diferentes para cada fase, então a abordagem também vai ser diferente quando a gente encontra essa resistência. Então, quando o paciente está numa fase inicial, argumentos do tipo, quando você coloca uma finalidade para aquela ação, é um caminho que pode dar certo, do tipo, nossa, chegou a hora da consulta, vamos ter que tomar um banho para ir na consulta. Ajuda, né? Então, vai chegar fulano para visitar, vamos aproveitar e tomar banho? Ou, precisa lavar o banheiro, você pode me ajudar? E aí entra todo mundo no banheiro, ui, molhou a calça, vamos tirar, ui, molhou, e aí tira e acaba tomando banho. Ou, vamos ao banheiro, né? Então vai lá fazer xixi, vai evacuar. Mas já que tá aqui, vamos aproveitar e já tomar um banho rapidinho? Vamos aproveitar que nós já estamos aqui no banheiro, né? Também costuma ajudar. Na fase moderada, né? O que mais dá certo? Primeiro, deixa tudo arrumado no banheiro, nada de ficar depois ali naquela hora desesperado, indo atrás do shampoo, do sabonete. Então, já deixa o banheiro super preparado. Se a família mora numa cidade que é mais fria, é interessante já deixar o banheiro mais quentinho, ligar a água antes, né? Para deixar o ambiente ali mais quentinho. E aí, convidar o paciente para sair daquele local onde ele está, sem mencionar a palavra banho, porque a palavra banho dá raiva nos pacientes. Então, assim, não fala que é banho. Você fala, vem cá que eu tenho uma coisa para te contar. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que você vai gostar. Porque muitos dos pacientes, eles têm resistência de sair daquele ambiente. Então, você precisa atraí-lo para sair daquele ambiente. Uma vez que você atraiu ele, você levou ele para o banheiro, a hora que ele está no banheiro, fica mais fácil. E aí você pode lançar mão de outras estratégias, ou que vai urinar e depois ir no banheiro, ou uma outra que eu acho legal, que dá certo com muitas pessoas, é assim, você envolvê-lo num discurso, né? Então, puxar a atenção dele num discurso, lá já dentro do banheiro, e você ir dando comandos para ele fazer. Então, por exemplo, você começa a contar uma história. Lembra do fulano? Ele foi visitar a ciclana e tal. Tira a roupa, vai desabotoando, vai desabotoando. E aí ele vai desabotoando, mas com atenção no que o cuidador está falando. Aí tirou a blusa, tirou a calça, ele mesmo tirou. Né? Então, quanto mais a gente puder incentivá-lo que o próprio paciente faça, melhor. Outra coisa, né? Então, coisa prazerosa, externa, assim, exato, exato. Né? Então, assim, sempre ligar uma musiquinha de fundo, de preferência uma música que o paciente gosta, né? Então, antes de fazer o convite para mudar do ambiente, já vai ligando a musiquinha.
Outra coisa, sempre procurar observar qual que é o momento do dia que o paciente está mais aberto para esse tipo de coisa, né? Então, não importa que ele sempre toma banho à tarde, por exemplo. De repente, naquele momento da vida dele, o momento que ele está mais calmo é de manhã. Então, a gente vai adaptar o banho para de manhã, né? Outra coisa, não precisa ficar totalmente despido no banho. De repente, dá para tirar a parte de cima, lava primeiro, depois a parte de baixo, põe outra por cima. Vai fazendo algumas estratégias assim. E tem coisas, né, Fábio, que a gente sabe que às vezes funciona num dia, no outro não funciona, a gente tem que ir fazendo outras tentativas, até a gente descobrir quais são as melhores estratégias para cada caso, né? Então, são várias ideias, não quer dizer que todas vão dar certo, né? E também não quer dizer que todas vão dar certo todos os dias, né? A gente tem que ir vendo, até porque a demência vai mudando, né? As necessidades dos pacientes também vão mudando. Tem que ter jogo de cintura, criatividade, paciência, né? Senão. Vamos lá, ó. Mais uma aqui. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei, que também é uma fala das famílias que eu escuto bastante. Assim, a hora que eu estou explicando essas situações, muitas vezes as filhas me falam: ai, mas eu já estou tão cansada com tanta coisa na minha cabeça e ainda vou ter que ficar criando historinha? Ainda vou ter que ter criatividade para isso? Pelo amor de Deus, né? Tem um remedinho, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? Olha, a gente pode fazer isso com muito sofrimento ou com menos sofrimento. A gente vai escolher, né? Então, se a gente partir do princípio que a gente não vai aprender essas técnicas e que isso dá muito trabalho, qual que é o caminho que resta? É o caminho do enfrentamento do estresse, do choro, da agressividade. A gente precisa escolher, né? Vamos lá, ó. Com um outro comportamento que é, no mínimo, desafiador. Inversão do ciclo sono-vigília. Olha, o paciente dorme durante o dia e não dorme à noite, fica perambulando, mexendo no guarda-roupa, indo na geladeira. Como é que você vê essa alteração comportamental, né? É um desafio, não é? Muito, muito, muito. Eu acho que quando isso já está instalado, Fábio, quando o paciente já trocou o dia pela noite, é difícil voltar, hein? É difícil. Sim. Então, a gente tem que pensar na prevenção disso. Então, o que acontece? Por que essa situação se instala? Na maioria das vezes. Porque, diante de uma noite muito difícil, em que o paciente não dormiu e o cuidador não dormiu, chega no outro dia, o cuidador está exausto. E aí, a hora que o paciente dorme um pouquinho, o cuidador dá graças a Deus, porque daí ele vai ter algumas horas de paz. Ele vai descansar, ele vai dormir um pouquinho, ou ele vai ficar em silêncio, que muitas vezes é tudo que o cuidador precisa, algumas horas de paz, de silêncio, sem ninguém falando no ouvido dele. Então, ele acaba cedendo a esse comportamento, e aí, uma horinha que ele dorme a mais de manhã, viram 2 horinhas, viram 3 horinhas, e isso vai virando uma bola de neve. Então, o que a gente precisa fazer? A hora que o paciente começar com isso, o quanto antes a gente tem que cortar esse comportamento, que é não deixar dormir de dia. Porque se deixar dormir de dia, ele não vai dormir à noite. E principalmente no começo da manhã. Então, ele tá exausto agora que ele aprofundou no sono, então tira da cama. Então, tira da cama, vamos levar lá fora, já troca a roupa, ele vai reclamar? Ele vai reclamar. É fácil? Não é fácil. Mas é aí que a gente tem que atuar, porque depois que o paciente embala e dorme o dia inteiro, aí a gente começa a ter outros problemas, porque daí não toma o remédio, não come, não bebe água, e aí chega a noite, ninguém mais suporta, aí as cuidadoras não param em casa, os filhos não aguentam, e aí fica muito difícil, né? E começa, né? Dá remédio que ceda muito, que faz cair, né? Aquela confusão, né? A gente sabe bem. Então, é o quanto antes a gente atuar na prevenção disso. E fazer as medidas de higiene do sono, né? Então, assim, é fácil, gente, fazer higiene do sono? Não é fácil. Não é para ninguém é fácil, né? Mas a gente tem que tentar. Então, fazer sempre a rotina do sono da noite, sempre o ambiente mais escuro, evitar eletrônicos ligados, uma refeição mais leve à noite, fazer com que o paciente perceba o que é o local do descanso, né? Então, o quarto tem que estar realmente escurinho, silencioso, sem barulho, para que
possa descansar. E a outra coisa que a gente tem que pensar é que todos nós precisamos entender qual que é a necessidade de sono da pessoa idosa, né? Muitas vezes as famílias estão tão exaustas que eles querem que o paciente fique 12 horas na cama. Por quê? Porque enquanto o paciente está dormindo, eles têm que arrumar a casa, têm que arrumar as crianças para ir para a escola, têm que fazer compra, então o paciente precisa dormir 12 a 14 horas. Só que para a gente conseguir isso é só com remédio, né? E existe um preço a ser pago, né? Porque se a gente dá muito remédio sedativo, isso vai ter um efeito residual no dia seguinte, o paciente aumenta o risco de cair, vai ficar mais sonolento, vai ficar com reflexos inadequados, pode comer menos, pode prender o intestino, né? Então, a gente tem que ponderar bem aí. Então, qual que é a necessidade de sono? Gente, fisiologicamente falando, né, Fábio, é em torno de 6 horas que uma pessoa idosa dorme. Então, se ele vai dormir às 8 da noite, faz a conta, 8, 9, 10, 11, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Ele vai passar a madrugada toda acordada, né? E aí, o que a gente tem que fazer? Será que ele consegue dormir um pouquinho mais tarde? Então, existe essa necessidade das famílias conhecerem isso, que é o normal, que é o fisiológico. Então, quanto mais tarde puder ir para a cama, melhor, mais a gente vai conseguir cobrir a madrugada e menos remédio a gente vai conseguir usar. Eu também acho isso impressionante. Assim, quando eu faço essa conta, falo assim, ó, vamos calcular o tempo de cama. As pessoas falam, nossa senhora, eu nem me dei conta, né? Que eu quero que ele fique 11 horas na cama. Ele não vai ficar, né? Minha filha de 6 anos não dorme mais 6 horas, né? Então, se eu não reduzo com a idade, essa conta não fecha, né? Mas acho Eu que acho está que todo mundo tão cansado, né? Eu acho sim, que o mundo atual exige tanto das pessoas. Acho que os adultos de hoje, que muitas vezes estão nessa geração sanduíche aí, né, Fábio? Cuidando de criança e cuidando de pessoas idosas, ambos vulneráveis, não é fácil. Não é fácil. E as pessoas precisam de ajuda, precisam de suporte. E eu acho que a Brás é fundamental para dar esse suporte, para ajudar, porque é um fenômeno da história da humanidade que estamos vivendo, né? Então a gente precisa entender esse momento e, enquanto sociedade, a gente tem que se organizar, porque as famílias estão realmente precisando de ajuda. eu acho que justamente o para não esquecer tem essa finalidade, né? Educar, né? Psicoeducação. É Sim. como deixar o jugo mais leve, né? Como a gente Uhum. conseguir abrandar um pouco. Porque são situações muito difíceis, né, Thaís? Assim, e eu acho que. E aí, assim, eu como médico, uma vez eu te falei isso, eu sou neurologista, assim, né? Quer dizer, eu sou lá, gosto de, né? Mas eu me peguei não sabendo explicar isso para as famílias, né? Quer dizer, porque a gente não tem isso claramente na nossa formação médica, por exemplo. E se o médico não sabe como que ele vai, né, orientar a família, então eu acho que esses conhecimentos servem para todo mundo, né? Para os familiares, para os profissionais de saúde. E eu já te agradeço aqui antecipadamente em nome da Abras. Mas eu vou te fazer uma difícil agora, então, hein, já que. Vamos ver se Ó, eu vou saber. é, vai saber, sim. Aquele delírio de não reconhecimento. Olha, você não é você, né? Você é um impostor, né? Então, síndrome de não reconhecimento, né? Ou, né, às vezes, síndrome de Capgras, né? Que é o epônimo. Como é que a gente lida isso quando o paciente acha que o cuidador, que o cônjuge não é o cônjuge, né? Como é que você Aí, vê essa síndrome? então, aí vai depender muito da criatividade de cada família para a gente resolver essa situação, né? Então, por que que isso acontece, né? Na maioria das vezes. Porque conforme a memória vai sendo afetada, ela vai sendo afetada de frente para trás. Então, as memórias mais recentes são acometidas primeiro, depois, conforme a doença vai evoluindo, vai acometendo as memórias cada vez mais antigas. Mas durante uma boa parte do trajeto da doença, as memórias muito antigas, elas ficam até vívidas, parece que elas até brilham mais do que as memórias recentes. Então, pode acontecer do paciente não reconhecer a filha, porque na cabeça do paciente, a ideia que ele tem da filha é uma menininha de 5 anos, ou é uma adolescente, ou é uma mulher de 30 anos ali, que, né, tá fazendo faculdade, começou a trabalhar, recém casou, né? E não aquela mulher de 50 anos, até de 60 anos, que está de cabelo branco e que está cuidando dela.
sabe? Então, isso é o que mais acontece, é não reconhecer, não porque esqueceu, não tem afeto, não ama, é simplesmente porque a identidade da filha, a identidade do filho, é uma fase da vida que marcou mais. Então, quando ele vê aquela pessoa na frente dele, ele diz, não, não é, porque não bate com a memória que ele está guardada, que está guardada lá dentro da cabeça dele, né? Então, temos algumas estratégias aí. Então, uma estratégia que é a que, sinceramente, é a que dá mais certo. É falar, é verdade. Então, por exemplo, vamos supor que a paciente que tem Alzheimer falou para a filha, cadê minha filha? Cadê a Roberta, por exemplo? Mãe, eu sou Roberta, você não está me conhecendo, mãe, pelo amor de Deus, eu sou Roberta. Caminho para o conflito. Caminho para o conflito. Aí, se a filha diz, pera lá que ela tá ali na cozinha, eu vou chamar ela para você, só um pouquinho. Aí ela sai, troca de roupa, de preferência uma roupa marcante para paciente, uma roupa que ela gostava, né, que a filha usava, muda o cabelo, põe um óculos ou tira o óculos, sei lá, e chega sorrindo com uma postura entusiástica e diz, mãe, cheguei, e já tem uma cena de afeto, de conforto. Isso costuma funcionar muito bem, quando muda aquela caracterização daquela pessoa. Uma outra alternativa que pode ajudar é falar, ela realmente não está aqui agora, mas ela ligou, ela já está chegando, que daí a gente usa a mentira terapêutica. Ou a conexão com o sentimento. Puxa, você está com saudade dela? O que você mais gosta dela? E aí, de repente, faz o gancho para uma conversa que até vai aproximá-las emocionalmente. Então, a linguagem do afeto, a linguagem do sentimento, do amor, ela não muda. O que muda é o modo como a gente expressa. Então, se você se despir, né? Se o cuidador conseguir se despir dessa vamos dizer assim, vontade que o paciente o chame pelo nome, né? Como sempre fez, e conseguir conectar com o sentimento, vai existir um laço mais forte, vai haver uma comunicação melhor neste outro nível, né, de necessidades e de sentimentos do que de comportamento. Assim, bater de frente nunca, né? Não é nunca a melhor estratégia. É o que costuma dar mais errado. Eu tenho Fala, famílias que me falam assim, doutora, mas quando eu falo firme, quando eu dou um grito, parece que ele acalma. Sim, ele ficou com medo, né? É aquela situação, né? A gente se rebela ou a gente se submete. Então, ele pode ter se submetido porque ficou com medo. Ok, é um caminho. Mas A questão... vai se Exato, rebelar. a questão exato, o que a gente quer que seja mais sustentável a longo prazo, né? Infelizmente, a gente não está falando de uma doença que dura um ano, a gente está falando de uma doença que dura muitos anos, né? E a gente está falando de uma doença que afeta, na maioria das vezes, as pessoas que a gente mais ama. Então, são estratégias que precisam ser aprendidas. Vamos lá, a gente está chegando aqui nos finalmente, né? Nossa entrevista aqui, nosso episódio. Então, apatia, né? Aquela coisa de retraimento. A minha experiência, a família sempre acha que é depressão, que está triste, pede antidepressivo, né? Como você vê a apatia? Como lidar com a apatia? O que é apatia? É quando o paciente fica pouco reativo aos estímulos do meio, né? Então, realmente é muito difícil, eu acho muito difícil a gente separar de fato, né? O que é uma depressão e o que é uma apatia. Mas, em geral, os pacientes que são deprimidos, eles são deprimidos em todos os ambientes, né? Em todas as situações. E a apatia vai depender do estímulo que você faz para a pessoa, né? Então, muitas vezes ele está apático em casa, mas na hora que sai para almoçar num restaurante, acha o máximo. Fala das flores do caminho, repara na roupa da outra pessoa, elogia a comida do restaurante, né? Então, seria um aspecto aí, né, para a gente prestar atenção. Mas a apatia, ela costuma aparecer mais em pessoas que, ao longo de suas vidas, não desenvolveram muito bem a sua autoestima. Então, quando ele se vê diante de uma doença que ameaça sua identidade, o paciente que tem uma autoestima muito baixa, ele tende a se calar. Por quê? Ele não quer errar, ele não quer se expor. Então, ele percebe que tem algo errado, então ele se isola do mundo. Ele não quer errar, ele não quer se expor.
Diferente do paciente que desenvolveu uma boa autoestima, que ele teima, eu odeio usar essa palavra, mas acaba sendo fácil da gente explicar, né? O paciente teima, insiste na ideia dele, mesmo que esteja errada, mas ele vai até o fim. Ele vai até o fim para provar que ele tem voz, que ele tem espaço, que ele é alguém naquela família, naquela sociedade, né? E o paciente com baixa autoestima já não. Ele já se recolhe. Então, em algumas situações, eu acho que é muito difícil a gente não tentar, né, um antidepressivo. Eu acho que a gente acaba tentando para ver se existe alguma resposta, mas, paralelamente, a gente precisa expor o paciente a diferentes estímulos e observar o que ele responde, né? O que ele, se tem algo em que ele engaja. Né? Também é uma fala muito comum que eu escuto: ah, doutora, mas é que ele não gosta de nada, ele não se engaja em nada, eu já tentei tanta coisa, né? Então, talvez a resposta esteja não nas atividades que o cuidador gostaria, mas quais são as atividades que o próprio paciente gostaria. E aí, se a gente não conhece a história de vida daquela pessoa, a gente não vai achar essa atividade nunca, né? Então, a gente tem que saber quais eram os valores dessa pessoa, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, tem coisas que para mim podem ser super importantes, né, Fábio? Para você, de repente, não é? Né? Se a gente fica. Se seremos idosos com demência no futuro e alguém colocar para a gente as mesmas atividades, de repente um vai engajar e o outro não vai engajar. Né? Então, se a gente não souber o que felicitou essa pessoa, né, no passado, o que a fazia se sentir bem, o que ela gastava o seu tempo, o que ela ou com o que ela trabalhou a maior parte do tempo. Porque, querendo ou não, as pessoas que são idosas hoje não são pessoas que tiveram também grandes oportunidades de desenvolver hobbies, né? São pessoas que suaram, trabalharam muito a vida toda. Então, que seja no trabalho, né? Com o que ele gastou muita boa parte do tempo dele? Será que a gente não consegue adaptar uma atividade nesse sentido? Eu sei que dá para contar uma historinha? Dá tempo? Opa, você que manda aqui, Thaís. Deixa eu contar uma situação de uma família que foi ideia da própria esposa do paciente. E assim, deu tão certo, que deu para tirar todos os neurolépticos dele e ele não teve mais sintoma de comportamento. Era um médico que evoluiu com quadro de demência, de Alzheimer, e ele estava com muito problema de perambulação, inquietação e de mexer nas coisas, né? Que também é um comportamento. Então, tira as coisas do armário, põe no armário, bagunça tudo, aí perde documento, ninguém mais acha nada, vira uma dificuldade. E aí, o que a esposa teve a ideia? Como ele foi um médico muito apaixonado pela profissão, ela adaptou um canto da casa dela como um mini consultório. Então, colocou mesa, pegou os quadros que eram do consultório dele, colocou na parede, colocou um notebook, imprimiu de novo o mesmo receituário que ele usou nos últimos anos, fez um carimbo novo e pôs ele ali sentado e falava para ele assim: ah, sabe o fulano, teu amigo, pediu uma receita de tal remédio, você não pode fazer? E aí, assim, ela chegou a fazer um vídeo e me mostrar ele mexendo no computador, aí olhava, colocava o óculos, tirava e ficava horas, passava a tarde inteira envolvido com o receituário e o telefone. É como se o paciente tivesse se encontrado naquele ambiente. Ah, mas será que isso é ético? Olha, partindo do princípio que o paciente entrou em contato com algo que foi muito valoroso para ele e que deu muita felicidade para ele ao longo da vida, não tem como não ser ético. Essa estratégia deu muito certo. Então, a gente precisa pensar aí, né? O que fez sentido para os pacientes ao longo da vida. Eu tenho certeza que ele ficou muito mais feliz do que se estivesse tomando um remédio para agitação, por exemplo, né? Exatamente, né? Assim, eu queria, acho que o sonho, né, de todo médico que trabalha com demência é a gente ter um esquema terapêutico que, ufa, realmente resolva, né? Uma bala de prata aí. Sim, sim. Mas a gente precisa pensar no todo, colocar os pratinhos na balança, ponderar prós e contras de cada situação, né, Fábio? Eu acho que os remédios são grandes alternativas, mas não são as únicas. A gente tem que pensar em outras. Eu também sempre penso nisso, né? Que algumas situações precisam de remédio, né? Especialmente quando tem risco, né? Risco para o próprio paciente, para os familiares. Mas na imensa maioria você consegue ter um grande ganho com medidas não farmacológicas. Uhum. Vamos lá, Thaís, ó, a última pergunta agora, que é um conselho, né?
Se você fosse dar um conselho para os familiares, para os cuidadores que lidam com sintomas comportamentais em demência, qual que seria esse conselho? A primeira coisa é busque se informar, busque conhecer sobre a doença, porque ao longo desse trajeto, as famílias são expostas a situações absolutamente inusitadas que vai colocar à prova é, todas as verdades aí que você acumulou ao longo da vida. Então, pode ser uma fase da vida de muito aprendizado, crescimento pessoal e eu diria até estreitamento dos laços amorosos, afetivos, da família toda, a depender de como a gente lida com essa situação. Então, não é um caminho fácil e o conhecimento é um grande barco poderoso que nos ajuda aí a navegar nesse mar revolto. Então, não somente cursos, livros podem nos ajudar. Eu trouxe alguns livros que eu acho que vale a pena a leitura, Fábio. Tem Claro. alguns que são em língua inglesa, mas eu trouxe aqui os que são em língua portuguesa, que são de bem fácil acesso. Então, um eu já falei, né, que esse daqui. Nesse livro, ela não fala muito, assim, de estratégias, ela fala mais da saúde mental do cuidador. Eu acho que para quem cuida, vale muito a pena ler esse livro. Então, mais uma vez, é Viagem a Terras. Desculpa, Viagens a Terras Inimagináveis, e a autora se Uhum, chama Dasha Keeper. uhum, O outro livro é um livro, esse daqui, na verdade, é uma coletânea. O uhum. autor se chama Jacques Selmes, e o título é A Doença de Alzheimer, o Guia para o Cuidador. São 4 volumes, mas, assim, não são grandes, ó, tá vendo? São pequenininhos. E ele é bem prático, esse livro, bem prático, para estratégias muito boas. O outro livro é esse daqui, O Alzheimer Não é o Fim, né, do Fernando Aguzoli. O Fernando, ele é um neto que cuidou da sua avó com demência, e o aprendizado dele ele colocou aqui nos livros. Ele Esse daqui colabora também com a Brás, né, o Fernando, né? É um é, colaborador da Brás. então, muito bacana, muito bacana. É um livro bem bacana de ler, bem fácil de ler. Esse outro aqui é um livro mais antigo, ó, ele é mais Uhum. grosso, se chama Alzheimer, o Dia de É, 36 Horas. É um eu livro bem tenho. conhecido, né? Já há mais de 20 anos. Mas eu acho que ele é um livro muito instrutivo, ele tem o seu papel. Sim, sim. É, um outro livro que eu acabei não separando aqui, deixa eu ver, eu acabei não separando, que é o livro da Júlia Jalbucci, que se chama Uma Casa que Não Pode Cair. Um livro sensacional, não é um livro sobre demência, é um livro sobre cuidado. Ela cuidou dos pais dela, doentes, nenhum deles teve demência, mas a atitude dela diante do cuidado, né, é um livro realmente muito corajoso, vale muito a leitura, vale bastante a leitura. Então, acho que são essas as indicações aí. E eu tenho feito um trabalho também nas redes sociais, eu convido todo mundo a dar uma olhadinha se é algo que algum dos vídeos que eu gravo pode ajudar vocês, né, no Instagram que o Fábio já colocou. E agora, para o segundo semestre, eu vou lançar um curso online para as famílias e também para médicos que queiram aí aprofundar mais, né? Saber de mais estratégias, como a gente pode orientar as famílias nesse caminho aí do cuidado. Então, eu vou divulgar aí na internet quando estiver tudo pronto. Eu só tenho a agradecer, né, em nome da Brás, né, da Nacional, da Regional São Paulo, em que eu sou presidente. Essa conversa, tenho certeza que ajudou muita gente, né? E dizer que é impossível não ter um volume 2, né, do Pra Não Esquecer com você. Então já fica Que aqui bom. o convite, tá? Eu tenho certeza que essas informações vão ajudar os médicos, os profissionais de saúde, os cuidadores, os familiares. São informações realmente muito importantes, né? E vou dizer que me ajudou muito, né? Eu vou mudar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia também, então somos muito agradecidos a você, Thaís. Alguma mensagem Imagina. final? Só gratidão por esse espaço, por essa abertura, pelo convite. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui com você, Fábio, que também é um profissional que eu admiro tanto, e também a Abras. Então, eu estou à disposição, o que precisar de mim. Estamos juntos aí aprendendo, né? Tantas coisas que a gente descobre ao longo do caminho. É, é muito maravilhoso, né? A gente poder aprender sempre, estar aberto para o conhecimento. Então, eu desejo muito sucesso a esse projeto da Abras e que a Abras cresça cada vez mais. E eu vou ficar aqui sempre na torcida.
Obrigado, Thaís. Até mais. Até, tchau, tchau.